Se reúnem agora no fim da manhã, né, participam de uma entrevista coletiva e aí passam para a gente esses detalhes. Esse aumento no número de casos, de acordo com a secretária adjunta Cristiane Maimone, que participou da coletiva, se deve principalmente por causa da ampliação da testagem para vários municípios. Vale lembrar que aqui no estado, os testes são feitos em 4 locais: LACEN, o FGD, o FMS e até na Embrapa. Durante a coletiva, o secretário de Saúde, Geraldo Rezende, também voltou a falar da preocupação com a quantidade de leitos. Isso porque, segundo ele, estudos mostram que de cada 100 pacientes, de 8 a 10% vão precisar de leitos de UTI ou leitos clínicos, e aí a preocupação são com os pacientes que têm problemas, né, outros problemas de saúde, como diabetes e hipertensão. E aí ele aproveitou para falar que o estado vai ganhar 77 novos leitos de UTI, 37 vão ficar aqui na capital, Campo Grande, e 5 vão para a região de Guia Lopes e Jardim, vão ser instalados em Jardim. Bruna, é com você. Muito obrigada, Graciela, pelas suas informações. A gente vem sempre falando do isolamento social também, né? Quem imaginaria que viveríamos uma pandemia que nos forçasse a mudar nossa rotina, nosso comportamento e até a nossa liberdade? Vivemos um tempo, gente, em que a empatia é tão importante que virou regra, como, por exemplo, o uso de máscaras. É uma proteção individual, mas também uma proteção para quem está perto de você. Nós conversamos com um psicólogo que analisou o comportamento preocupante de pessoas que insistem em não aderir às recomendações da saúde. A maioria das pessoas entende as recomendações, escuta as recomendações como uma forma de limitação da própria liberdade. Como se, por exemplo, quando você fosse a um médico e o médico dissesse que você não pode mais comer determinado tipo de alimento ou que você precisa fazer determinada ação no sentido do cuidado da sua saúde, como se isso fosse uma perda de liberdade, como se a partir de agora, então, eu não tivesse mais escolha a respeito disso. Antes disso, quando se falava em recomendação, muitas pessoas tiveram uma certa necessidade de não usar como uma forma de exercitar a sua própria autonomia. Ou seja, já que me recomendam, já que me pedem, já que dizem que eu tenho que fazer, a maneira pela qual eu sinto que eu ainda tenho escolha é não utilizando. Então, nesse caso, a gente imaginar que eu vou assumir um ato rebelde, de que eu não vou usar máscaras, porque é um direito meu, porque é uma liberdade minha, me espera logo ali na esquina experiências de dor e de morte como limite, um limite que poderia ter sido evitado. É um ato de rebeldia que não cabe neste momento de pandemia, né, gente? O Brasil teve a maior alta de mortes ontem. Que notícia triste.